mais um Na Casa do Povo no Ar. Lembrando que nós estamos nessa segunda temporada em que a gente conversa com os parlamentares da Câmara Municipal de Campinas a respeito da sua trajetória política. E o convidado do nosso podcast hoje é o vereador Edivaldo Cabelo e, como é de praxe, logo no início desse podcast eu vou fazer a minha auto e audiodescrição. Preste bem atenção. Olha, meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados com mechas loiras, um pouco acima do ombro. Hoje, como está frio no dia dessa gravação, eu estou com uma blusa de lã, ela é cor de café, né? Café com leite. Aqui no estúdio ao meu fundo, nós temos um cenário preto à minha esquerda, uma TV com o logotipo Na Casa do Povo em azul e branco. Seja bem-vindo, vereador Edivaldo Cabelo, e eu já o convido também a fazer a sua áudio e autodescrição. Ok, Mirna. Eu sou o Edivaldo Cabelo, sou um homem de estatura média-baixa, cabelo castanho escuro, levemente arrepiado, sou de cor branca, estou trajando uma camisa de manga longa, azul clarinha, com pequenas listrinhas brancas, que eu acho que você não está enxergando, e olhos castanhos. Tá certo. Então, vereador, a gente conversou na primeira temporada do nosso podcast um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal e, assim como é de praxe em muitos dos parlamentares, tem um momento da vida que essa história pessoal se mistura um pouco com a trajetória política. Queria que o senhor lembrasse, inclusive o senhor falou um pouquinho sobre isso, lá na primeira temporada, mas agora, quando começa a pessoa física de Edivaldo Cabelo, ao cabeleireiro, né? Até porque é importante lembrar que esse apelido Edivaldo Cabelo é justamente em função da profissão do vereador. Quando, então, esse profissional, essa pessoa, esse pai de família começa a perceber que é importante a política, quando a política passa a fazer parte da sua vida? Mirna, como você colocou aqui, eu tenho por formação e vocação a parte de cabeleireiro, né? Especificamente cabeleireiro. E já atuo na área há mais de 37 anos e eu digo sempre que a política faz parte da nossa vida. A política é o que organiza e rege a sociedade como um todo. Então, a política faz parte da nossa vida. Então, trabalhando ali, mexendo com diversas pessoas, diversas classes sociais, econômicas, a gente pode sentir o cabeleireiro, ele vai além de um profissional. Ele passa a ser uma pessoa íntima da pessoa, que muitas vezes ela não confidencializa a vida dela, nem para a esposa, alguns assuntos, mas ele vê no cabeleireiro essa pessoa. Então, ali, esses 37 anos, ouvindo as dificuldades, as conquistas e crescendo juntamente com a população local que estão comigo já, eu digo que 80% da minha agenda hoje está comigo há mais de 25, 30 anos. Nós tivemos um crescimento como pessoa, como profissional, como sociedade, juntos. Sim. Então, tem muitos que eu peguei no colo, literalmente. Hoje, exerce grandes profissões dentro do poder público, dentro da saúde, dentro da área da educação, dentre outros segmentos. Sim. E ali a gente ouve as dificuldades de cada um. Então, num dado momento da minha vida, Mirla, depois de ter constituído a minha família, formado os meus 2 filhos, eu quis contribuir um pouco mais para a sociedade. Mas, vereador, como foi isso? Alguém chegou e falou, Edivaldo, por que você não entra na política? Ou foi o senhor que falou, puxa, estou vendo a atuação de fulano, de Beltrano, eu vou procurar essa pessoa. Qual foi esse caminho? Sim. Nesse percurso todo, eu atendi uma pessoa que ela foi vereadora por 3 mandatos e por um mandato deputado estadual. E ele era meu cliente. Então, ali nós trocávamos várias ideias junto e ele falava muito para mim sobre política e eu acabei também nos bastidores me envolvendo na política. Então, eu sempre fiz campanha para ele, sempre, sempre, sempre. E aí foi despertando essa veia política em mim.
Sim. Até um dado momento que quando ele foi, eu lembro como se fosse hoje, ele foi eleito deputado estadual. Ele falou assim para mim, Edivaldo, posso fazer uma pergunta? Eu falei, sim. Você nunca pensou em sair candidato a vereador? Por quê? Porque ele via o carinho como que as pessoas se relacionavam comigo e o carinho como que eu tinha por elas também. Sim. Porque normalmente, eu sempre digo, as grandes lideranças, primeiro, elas têm que ser uma pessoa, assim, que as pessoas têm um carinho por elas. E ele pôde perceber, como político, eu costumo dizer que é que nem um olheiro de futebol, né? O cara, ele praticou futebol, mas ele bate o olho e fala assim, pô, aquele ali é bom de futebol, né? Então, o político, eu não vejo diferente dele nesse sentido. Então, quando ele vê uma pessoa, ele fala assim, olha, essa pessoa, eu acho que ele tem um potencial político. E ele provocou isso em mim. Me convidou, quando uma vez ele saiu deputado estadual, eu achei que não era o momento ideal ainda. Eu falei assim, olha, eu acho que não é o momento ideal. Quando chegar esse momento na minha vida, eu quero, sim, conhecer um pouco mais e viver realmente a política. E aconteceu que, ainda brinquei com ele, eu falei, mas eu só vou sair candidato quando você não for. Então, em 2018, ele não pôde mais ser candidato, e aí eu cheguei ao ponto e pensei, é a minha hora. E aí eu me candidatei, é a minha hora. Tá, mas até então, antes desse momento, como foi assim, olha, eu vou escolher um partido, você foi conhecer vários partidos, ou não, até por indicação dessa pessoa, você já foi direto num primeiro partido, como foi toda essa questão dessa consciência partidária? Mirla, na realidade, eu não escolhi o partido, eu costumo dizer que o partido me escolheu. Eu tenho um grande amigo que eu atendo também, que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ela e, por sinal, trabalhou muito tempo nessa casa, que é o Dr. Reginaldo Moretti, meu Sim. amigo particular e meu cliente. Eu atendo ele desde a adolescência até hoje, né? Conheço o Reginaldo, um abraço, Reginaldo. Isso, então, e ele, nós sempre trocávamos experiências políticas e eu tinha falado para ele dessa minha vontade. Tá. E ele pegou e falou assim, olha, e ele tem formação, ele tem até, vamos dizer assim, uma especialização em direito eleitoral, Sim, o sim. Dr. Reginaldo. E ele falou assim, Edivaldo, eu vou te apresentar um partido legal que eu conheço, e acabou que ele me apresentou ao PP na época. Então eu não conhecia nada sobre partido, até porque... Mirla, eu sou suprapartidário, sabe? Certo. Eu digo que partido é feito por pessoas, né? E até então, nós tínhamos lá como presidente do partido o Rafa Zimbaldi, a quem eu carrego um sentimento de gratidão muito grande, foi quem abriu as portas políticas para mim, que hoje é até então deputado estadual. Na época ele era presidente do partido. Sim. E aonde ele me deu a legenda como vereador. Tá, em 2012, então, o senhor sai candidato e naquela ocasião teve 1.891 votos, foi isso? Exatamente. Tá, pelo PP. Pelo PP. Tivemos depois eleições em 2016, o senhor se candidata novamente. Qual foi aí o resultado dessa segunda tentativa? Ô Mirla, a primeira, eu sempre tenho uma vida voltada a propósitos. E eu tive o propósito de sair candidato, contudo, não negociar um dia do meu trabalho. E a minha campanha foi basicamente dentro do meu salão. Chegamos a 1.891 votos, como você falou, e aí eu vi que realmente era possível. Se eu me dedicasse um pouquinho mais, era possível. Tá. Então, por exemplo, foi candidato, mas depois voltou lá à vida do salão, e aí percebeu, poxa, vou pensar em outras estratégias. Mirla, nem deixei de voltar porque eu nunca saí. Você não volta para um lugar de onde você nunca saiu. Continua atuando? Sim. Uau! Continua atuando, até hoje atuo também. E como eu disse para você, eu não saí para fazer campanha, foi exatamente no meu trabalho. Aí eu comecei a visitar um pouco mais o pessoal, tirei um dia por semana e costumo dizer que estendi mais. No começo me faltou alguma estrutura, eu sempre trabalhei muito e eu não consegui alcançar todos que eu conheço. Certo. Muita gente nem sabia que eu era candidato.
Então, na segunda, Mirla, aí eu saí pelo PR. Por quê? Porque o partido hoje, ele tem o coeficiente dele. Sim. Então, nós temos que escolher muito bem o partido, porque senão, de repente, você pode ter 3 vezes mais o número de voto que é a linha de corte de um candidato e não conseguir assumir uma Já cadeira de aconteceu com vereador. vários que, Já, inclusive, sim, falaram aqui no sim, nosso podcast que, isso. justamente por causa dessa conta que é preciso ser feita, né? Isso, exatamente, exatamente. Então, como na época o PP, eu fiquei como segundo suplente no PP, então eu concorreria aos vereadores com mais o primeiro suplente. Então, ali eu achei que estava meio complicado e eu recebi um convite até então do presidente do PR. Um dia ele me visitou, porque nesse período de janela eleitoral, eles saem realmente em busca de formação de chapas, né? Sim. E ele me procurou, do PR, que foi o Guilherme, até então ele era presidente do PR, e eu gostei muito da sinceridade, da fala dele, me identifiquei muito com ele, e eu acabei indo para o PR, saí candidato pelo PR com um pouquinho mais de estrutura, e nós saltamos de 1.891 votos para 2.714 votos. Sim. Ficando também como primeiro suplente, contudo, tive mais voto do que 6 vereadores na época, mas por E conta da aumentou, legenda. na verdade, quase 1.000 votos, Quase né? 1.000 votos, exatamente. Tá. Só que nesse contexto, quando a gente está falando de 2016, a gente está falando, então, o vereador, a eleição é no final do ano, né? Como vai acontecer esse ano, e depois a gente tem 17, 18, 19 e 20. O senhor Sim. era suplente pelo PR. Nesse tempo, o senhor em alguma vez, em alguma ocasião, assumiu o cargo de vereador? Sim, eu tive a felicidade, o qual carrego um sentimento de gratidão muito grande hoje ele é PL, porque mudou a sigla, Tá. é PL. Em 2018, a eleição foi em 2016, 2 anos depois eu tive a felicidade de assumir como vereador por 30 dias, Sim. que me deu o título de vereador. Uma vez vereador, sempre vereador, né, Mirna? E como foi 30 dias? Passou rápido, demorou? Me conta. Olha, passou muito rápido esses 30 dias, né? Mas deu para eu mostrar um pouco para aquelas pessoas que votaram em mim e até para aquelas que não me conhecem também, para ver o perfil Edivaldo Cabelo, o vereador Edivaldo Cabelo. Até então conhecia o cabeleireiro, o amigo Edivaldo Cabelo. Certo. Porque antes de assumir um cargo político, ele é sempre visto como o amigo e o profissional. Uma vez que você assumiu, você tem um título de vereador, então você tem que mostrar, ter a oportunidade para mostrar para os seus eleitores a maneira como que você vai se portar dentro de um mandato, dentro de um plenário, na frente de uma câmara de televisão, numa tribuna, como que você fala. Então eu tive a felicidade de poder mostrar para os meus eleitores, para os meus amigos e para Campinas como um todo a postura do vereador Edivaldo Cabelo. Entendi. Aí nós temos a eleição de 2020 e o senhor concorre novamente. Qual foi o resultado naquele momento? 2020 havia uma expectativa muito grande da nossa parte, até porque, por eu ter assumido em 2018, nós protocolamos alguns projetos de lei, nós tivemos algumas ações e nós acreditávamos realmente num crescimento exponencial. Correto. Contudo, nós não contamos com uma coisa, a eleição foi no olho do Covid, né, amiga? Sim, foi. Então, a minha região deu 51% de abstenção. Então, Uma de bem maneira alta, né? muito alta, e nós tivemos 2.412 votos. Sim. E isso me deu a condição de primeiro suplente novamente. Contudo, volto a dizer, tivemos até mais votos do que 6 ou 7 vereadores, mas ficamos no banco novamente. Sim. E aí, nós tivemos aí o ano passado, quem assiste a TV Câmara Campinas, inclusive, deve se lembrar que o vereador, então, professor Alberto, pede licença, né? Ele pede licença? Não. Ele pede licença ou ele Agora, renuncia ao cargo? Não, ele se licenciou. Licenciou. Exatamente. Ah, tá. Então, ele se licenciou. Isso. E porque ele é atual secretário na Prefeitura de Campinas, né? De Gestão e Controle. Sim, É isso. sim.
E aí o senhor, como primeiro suplente, assume então o cargo de vereador e é onde o senhor vem construindo essa nova trajetória aqui na Câmara Municipal. Exatamente. Tivemos essa oportunidade, qual sou muito grato a Deus. Tenho como que uma conquista por toda a nossa conduta pelo qual nós batalhamos essas 3 eleições, e nós fomos agraciados também pelo fato do próprio vereador ter sido convidado para assumir a Secretaria de Gestão e Controle e convocado como vereador. Fez 1 ano agora, Mirla, e nesse 1 ano eu confesso para você que foi um ano de bastante trabalho. Eu digo que nesse 1 ano eu não fui fiel aos meus propósitos, como disse, né? Eu não me ausento do meu trabalho, porque na minha cadeira, eu atendo de 20 em 20 minutos. Então, segunda e quarta é integral na vereança, mas eu tenho um tempo no meu trabalho também, então eu condiciono o meu trabalho com a vereança. É aquela questão que o senhor está vereador. Eu estou vereador. Então, como eu disse no começo da nossa conversa, sou cabeleireiro de formação e vocação. Sim. E hoje estou vereador. E trabalho como cabeleireiro um determinado período, e o determinado período me dedico à vereança. Mas, Mirla, uma vez vereador é 24 horas vereador. Eu atendo hoje... Está atendendo lá, tem demanda de vereador. Sim, até porque 80% da minha clientela, Mirla, é pulverizada nos 4 cantos da cidade. De maneira que eu atuo, eu sou o vereador que atuo na cidade toda. Compreendo. E você sabe, né? Quando você está em início de mandato, é muitas demandas, né? É muitas demandas. Sim. Então... E nós temos correspondido, graças a Deus. Tá certo, então, vereador. Então, a gente vai falar agora de um pouco dos projetos que o senhor protocolou nesse período aqui na casa. Nós temos, olha, projetos dedicados às pessoas com transtorno, né, do espectro autista, que o senhor também tem esse olhar para esse público. Temos, inclusive, um projeto falando da questão da dengue, que a gente lembra que Campinas está passando por uma, né? Passou agora os números com frio, isso vai baixando, mas a gente teve números altíssimos aí da pandemia de dengue na cidade. Também tem a coisa daquele incentivo, a própria classe ao qual o senhor pertence, né? Que é o programa de incentivo à formação de cabeleireiros aqui na nossa cidade. Fala sobre o reforço na segurança da comercialização de cobre e alumínio, que é um problema que ainda é enfrentado na nossa cidade em relação a furtos e roubos desses produtos para serem revendidos, gerando aí muitas vezes até muitos prejuízos, não só aos particulares, mas também ao público, quando esse material é tirado, né? A gente tem questão de fiação, a gente tem questão de, por exemplo, inclusive de ter esse serviço público, às vezes até interrompido por roubo dessa fiação. Exatamente. A gente já teve escola que não teve aula porque teve fiação roubada, por exemplo, né, vereador? E a gente tem aí, eu queria que o senhor falasse um pouquinho quando o senhor abre esse leque, com esse olhar, né? Cada um, claro, nas suas devidas, nos seus devidos lugares. Olha, vamos fazer um projeto olhando as pessoas com transtorno do espectro autista, vamos pensar na nossa categoria, vamos pensar nisso que está acontecendo na cidade, no problema da dengue. Como que surgem todas essas propostas? Ô Mirla, é até uma pergunta bem oportuna, que eu agradeço você de me dar a chance de responder. Num ano, nós tivemos 627 entre indicações, preposições, moção, requerimento e projeto. Nós temos 627 em um ano. Aí você já vê como que nós estamos trabalhando. Trabalho, né? Intenso. E 7 projetos já sancionados pelo prefeito, aprovado e sancionado. Já são leis. Já são leis. 7 em Campinas no prazo de um ano. Certo. Mirla, como você colocou aqui, eu sempre digo, na minha campanha, as pessoas me perguntam, vereador, qual é o seu projeto na área da saúde? Vereador, qual é o seu projeto na área da educação? Vereador, qual é o seu projeto para gerar emprego? Eu digo sempre, Mirla, que ninguém melhor
do que um vereador, juntamente com um profissional do ensino, para sentar juntos, conversarem e ali desenvolverem programas educacionais para as nossas escolas. Ninguém melhor do que o vereador, juntamente com o profissional da saúde, para que juntos desenvolvam projetos para que venha reestruturar a saúde do município. Então, dentre outros segmentos de profissional, ninguém melhor do que um vereador e um empresário para que juntos venham trabalhar para desburocratização e incentivo para a geração de novas empresas, trazendo assim novos empregos na cidade de Campinas. Mirla, eu tenho tudo isso na minha cadeira. Eu atendo profissionais da área de saúde, profissionais da área da educação, eu atendo empresários, eu atendo diretores de empresa, atendo também o pedreiro, atendo o carpinteiro, atendo a faxineira. E ali, Mirla, eu faço um trocadilho da palavra vereador, vereador do povo. Então, ali eu vejo realmente a dor da educação, a dor da saúde, a dor da falta a dor do desemprego. Sim. Então, ali a gente conversa, eu falo que eu tenho um tempo com eles para a gente trocar experiência e ali brotam os maiores projetos e os projetos que estão aqui nesta casa, que é fruto da minha cadeira, porque eu digo sempre, e acredito, Mirla, na eficácia, na força de um governo construído a quatro mãos, entre o poder público, o vereador e a população. Certo. Então, por conta disso, nós temos desenvolvido projetos, como você colocou aqui, como que, por exemplo, eu atendo crianças portadoras do espectro autista. Então, ali eu vejo a dificuldade, eu converso com as mães lá, e junto as mães relatam para mim. Daí veio a necessidade da gente estar trabalhando nesta causa. Agora nós já estamos caminhando aí para protocolar a questão hoje já tem o selo amigo do autista. Sim. Então eu vejo assim, eles me procuram porque eles falam que eu tenho paciência, que eu sei mexer com a criança portadora do espectro autista. Então nós já estamos desenvolvendo um projeto de o comércio amigo do autista. Sim. Então, para que o comércio tenha um funcionário preparado para atender uma mãe com uma criança, quer seja o cabeleireiro, quer seja o atendente de uma loja ou de um restaurante. Por exemplo, uma das suas propostas, ela trata do atendimento preferencial, por exemplo, na fila do drive-thru. Sim. Né? Por que o senhor considera importante que eles também tenham essa preferência, por exemplo, num serviço de drive-thru? Sim, eu vou te dar um relato de uma mãe, tá? Aliás, digo o pai, que ele estava na fila com a criança e a pessoa de trás começou a buzinar porque estava demorando. E como todo mundo sabe que eles têm uma dificuldade com barulhos. Sim. A criança teve uma crise dentro do carro, mas uma crise tremenda. E ele não conseguia ir nem para lá e nem sair. Nem voltar. Sabe o que ele precisou fazer, Mirla? Ele precisou sair com a criança, sair daquele local, deixou a chave com alguém lá e saiu para acalmar a criança, para esse alguém pegar o carro e tirar o carro de lá. Nossa. Isso foi um relato de um pai. É que então, a gente nem imagina, né? Que exatamente. Existem essas coisas que parecem tão detalhes, mas não é detalhe, é algo muito importante para quem vive o dia a dia. Isso, e olha, e nós temos níveis, né, do espectro autista. Então, quando uma criança tem um nível elevado e tem uma crise dessa dentro de um carro, nossa, é terrível. Não é fácil para os pais. Então, ouvindo esse pai, que nós desenvolvemos esse projeto que está tramitando. Quando a gente fala em relação à dengue, o senhor inclusive propôs aqui que nós tenhamos a utilização do método que usa o mosquito como bactéria para combater a dengue. Como que surgiu essa proposta? Ô Mirla, eu disse aqui que o vereador tem que ver a dor e trabalhar não na causa da dor, na causa, mas na raiz da dor. A dengue, nós sabemos que é sazonal. Todo ano, aquela época, é passivo de casos de dengue. E com essa mudança climática que está tendo, então nós estamos vendo que está proliferando cada vez mais. E nós temos o Covid também, que o Covid não foi embora, ele está controlado. Dá uma superlotação nessa época, mas está aí. Então, tem medidas paliativas aí, mas vocês têm que contaminar primeiro para depois ir lá e fazer o tratamento.
O método Wolbachia é justamente que nós fizemos uma pesquisa. Então, para quem está nos assistindo, o Wolbachia é o nome de uma bactéria ela existe em 60% dos insetos, né? E o mosquito que transmite, ele não tem essa bactéria. Sim. Então, essa bactéria é injetada no mosquito macho do dengue, o Aedes aegypti, né? No dengue, da dengue, o qual ele vai copular com o mosquito fêmea e vai na raiz do problema, de maneira que essa bactéria ela mata o vírus da dengue que está no mosquito fêmea, que é o que pica. Sim. E é o transmissor da doença. Correto. Então, isso é uma questão de ser feito meio que não é a curto prazo. Por exemplo, tem que começar, solta esse ano para começar a dar o efeito o ano que vem. Correto. E nós temos hoje, esse método já existe já há mais de 10 anos. Só que ele agora que é mostrado a eficácia dele realmente, nós temos matérias que falam que Niterói tem um território todo coberto hoje pelo Wolbachia e teve uma redução de 70% no contágio da dengue, 60% do chikungunya e 40% do Zika vírus. Então, de maneira que houve um controle assim, um controle assim bem rigoroso mesmo e diminuiu os casos. Então, sendo feito isso aqui em Campinas, é lógico que a população tome todos os cuidados também. Não vamos, assim, relaxar com os cuidados, não significa, né? que tem uma medida que não precisa ter aquelas tradicionais, que é não deixar o pote de água e tudo mais. Isso, exatamente. Então, o Wolbachia, ele é uma ferramenta muito importante ao combate da dengue. Sim. Essa proposta tramita também. Tramita também. Inclusive, o prefeito já aderiu a esse programa e o município de Campinas já entrou na fila para adquirir esses mosquitos, porque a demanda está grande, então ela já está na frente e já vai ser inserida aqui no nosso município. Vereador, inclusive falando muito sobre profissionalização, Campinas é uma cidade que a gente tem aí o CEPROCAMP, temos o CEPAT, lá a Secretaria de Trabalho e Renda, e sempre se fala muito em qualificação profissional. O senhor, a sua proposta traz justamente um programa de incentivo à formação de cabeleireiros e barbeiros. Por que Campinas é preciso que nossa cidade tenha um programa desse? Mirla, eu fui procurado por vários jovens pedindo se eu conseguia algum curso para ele, principalmente de cabeleireiro e barbeiro, porque hoje a barbearia deu um boom, né? Então, muitos jovens estão aprendendo na internet, ali com a maquininha ali, fazer os cortes de barbeiro. Sim. Mas não tem diplomas. Não tem diplomas. Às vezes esse diploma impede ele de ser reconhecido, de abrir um MEI, abrir uma inscrição estadual, ou até mesmo o seu alvará ali de funcionamento. E ele, muitas vezes, está numa comunidade e é dotado de um talento tremendo ali, mas não tem o recurso para poder fazer um curso. Não tem um recurso. Então, esse programa, ele vai oferecer para jovens e até pai de família também que queira fazer o curso, se profissionalizar. Mirla, eu formei a minha vida, constituí a minha vida, formei 2 filhos com pente e uma tesoura e trabalho até hoje no meu salão com pente e uma tesoura. A oportunidade que eu não tive, eu precisei trabalhar muito para poder conseguir me aperfeiçoar, porque, muito embora eu já vinha da sua 3ª geração de uma família de barbeiro e cabeleireiro, contudo, até as tendências mudam. Sim. Então, a gente precisa de recurso para ir até as grandes academias em São Paulo, fazer aperfeiçoamento, hoje aquela tem coisa workshops, toda. um monte de coisa, Sim, né? Muita novidade. Muita nesse novidade. Setor da beleza é demais. Isso, e a nossa profissão tem que estar constantemente ali, tendo as tendências no seu salão. Mesmo as barbearias hoje, né? São as barbearias gourmets, né? Então, Mirla, isso vai oferecer para os jovens que não têm condição, até um pai de família, porque é uma profissão que ele não vai exigir dele grandes recursos para poder montar o salão dele. E sendo assim, nós fizemos esse projeto junto à prefeitura e como vereador também nós destinamos algumas emendas para contemplar. Então, juntamente com
com o CEPAT, né, Sim. para contemplar algumas bolsas para os jovens que queiram fazer o curso de cabeleireiro, maquiador, dentre outros do segmento da área da beleza. Então, em breve a gente vai ter a notícia aí, ou já está tendo curso? Não, em breve vamos ter, muito em breve agora, Tá tá? certo, então, vereador. Outra coisa, eu falei dessa questão dessa lei de 2009 que trata da comercialização de alumínio e cobre. Qual a atualização que o senhor pretende aí com essa proposta que o senhor apresentou? Olha, Amília, eu mesmo, lá na minha região, isso é um caso muito sério, que realmente está difícil de controlar. Nós temos uma agência bancária lá, que ela fechou porque no prazo de 3 meses, ela foi vítima 3 vezes. E o problema é o transtorno que isso causa numa Sim. empresa, porque roubam os cabos lá, aí até a empresa refazer novamente e chamar a CPFL, o prejuízo que gerou. Essa agência fechou lá. Certo. Eu mesmo, no meu salão, também já fui vítima desse tipo de furto. Sim. E desconheço um comércio na minha região que não teve esse problema. Como que nós vamos resolver esse problema, Mirla? Se não tiver quem compre, não tem para onde eles venderem. Sim. Então, nós fizemos uma emenda num projeto que já existe, que é do próprio Dário mesmo, né? Então, ele era vereador. Sim. Nós fizemos uma emenda nesse projeto para que a punição seja um pouco maior e haja um pouco mais de rigor e controle na questão da compra desses produtos. De maneira que, se for. Ou seja, tem que pegar o receptador. Tem que pegar o receptador, exatamente. Então, o que é feito? O receptador vai ter que emitir nota e vai ter que pegar o CPF e a origem do produto de quem ele comprou. Correto. Incentivando assim as fiscalizações mais nesses compradores, que são os ferros velhos, né, Sim. recicláveis, e fazendo uma fiscalização mais intensa para ver a origem dos produtos mesmo, para que realmente venha deixar de oferecer essa facilidade para o pessoal. Sim. Porque eles pegam lá o cabo, eles roubam 4 metros de cabo, queimam os fios, fazendo gerar um transtorno na região, porque aquela fumaça exala aquele cheiro forte Sim. de fio queimado, e aí vai até o ferro velho, simplesmente vende lá e não tem um controle de nada daquilo ali. Então, para que haja um controle mais rigoroso e uma fiscalização nos compradores. Tá certo, então, vereador. Ainda sobre segurança, mas desta vez falando de crianças em idade escolar, o senhor protocolou um projeto autorizando a utilização de etiquetas inteligentes para ampliar a segurança de alunos que usam, né, esse modelo que é aquela perua escolar, a van escolar que a gente chama assim carinhosamente. Vereador, qual é o objetivo dessa proposta e por que o senhor acha importante que as pessoas tenham essa questão do rastreamento? Mirla, hoje o que a gente tem mais valioso na nossa vida são os filhos, não é? Sim. Então, de todas essas estatísticas aí de acontecimento nos colégios, então o pai ele põe o filho na perua e ele fica preocupado se a perua chegou no horário, se a criança chegou bem. Então essas etiquetas inteligentes, o pai vai ter um monitoramento da criança, é um aplicativo que ele vai ter no celular e ele vai acompanhar. Ele está no trabalho dele, a perua vai chegar determinado horário, aí a criança vai entrar na perua e ele acompanha desde a hora que a criança entrou na perua, a hora que a criança saiu da perua e entrou na escola. A hora que a escola entrou, a criança saiu da escola, entrou na perua e a hora que ela entrou dentro de casa. Mira, nós temos casos aí, Mina, de crianças que foram esquecidas dentro da perua. Tivemos dentro da perua. Então o pai ali está vendo até mesmo se a criança saiu da escola antes do horário também, né? Ou seja, né? As crianças, às vezes a perua deixou ali, mas ele pega com o coleguinha e não entra na sala de aula e vai para o parquinho lá fora e não entra na escola. Sim. O pai vai ter um monitoramento onde essa criança está. Então, esse programa já existe em outros municípios, tá? Sim. Já está tramitando no executivo e nós vemos com bons olhos e é um projeto inovador aqui para o município de Campinas, até porque Campinas hoje é o centro polo tecnológico, né? Sim. Então, oferecer a tecnologia em favor da segurança também dos pais com os filhos. Tá. Como tem sido para o senhor, então, desde 2023,
participar aqui da Câmara, né? A gente lembra que a Câmara é uma Câmara plural com representantes de diversos partidos, diversos segmentos, várias ideologias. Como que tem sido essa experiência para o Edivaldo Cabelo? Ô Mirla, tem sido muito legal, muito bacana, dentro do que eu esperava realmente, porque nós vivemos num país democrático e eu respeito muito a democracia e nós vemos aqui, nós temos vários parlamentares que defendem vários segmentos, vários nichos, várias bandeiras, né? E eu digo que sou suprapartidário, estou ali em nome da população. Eu tenho uma procuração de 2.412 pessoas que me deram o direito do voto delas na tribuna. Sim. Então, velam pelos meus valores e princípios, e eu tenho conservado isso nesta casa. É uma casa, assim, que eu confesso para você, me surpreendi positivamente, desde a parte assim de vocês, a preocupação da TV Câmara, Câmara nas ruas, tá acompanhando o O vereador. vereador, inclusive, ele aciona bastante Aciona a nossa bastante. equipe para ir com ele até as ruas para mostrar as atividades Isso. parlamentares. Como tem sido, inclusive, também usar essas outras ferramentas, né, que são as indicações e requerimentos. Exatamente. Então, isso a população pode ver esse lado da Câmara Municipal de Campinas, de ter a TV Câmara levando isso até os bairros, porque quer queira, quer não, isso é um combustível também para o próprio vereador, para chegar no executivo e falar, ó, tá aqui, a população tá vendo, eu preciso que saia do papel, e o vereador fica lá em cima. Certo. Eu costumo dizer, Mila, que o vereador, ele é o óleo que lubrifica as engrenagens da máquina do executivo, da máquina da prefeitura. Sim. Esse é o papel do vereador. Então, foi uma experiência muito boa, uma troca de ideias muito boa, uma sinergia muito boa no plenário. Aí eu tenho uma postura que eu separo muito bem a pessoa do ofício, jamais vou atacar num plenário um colega de partido. Eu posso não concordar com as ideias deles, mas não é sinônimo de desrespeitar. Correto. Então eu respeito cada um dos meus parlamentares, respeito o voto de cada um, mas também luto pela minha postura, luto pelos meus projetos, porque não são meus, são da população de Campinas. Tá certo, então, vereador. A gente, inclusive, quando o senhor fala dessa questão dos requerimentos e indicações, é da mesma forma, é lá na cadeira do salão que o pessoal vai pensando, poxa, preciso ver aquilo que tá faltando em bairro tal. É nesse sentido também? Isso, é nesse sentido também. E olha, Miriam, eu que tem me surpreendido também, é como as pessoas têm procurado o gabinete também, muitas demandas vindo do gabinete, das redes sociais, pessoas que nos assistem, nos acompanham. O senhor usa bastante rede social para trabalhar politicamente? Eu não quanto eu acho que deveria usar, Tá. Não quanto que deveria usar, mas uso sim, eu Certo. uso porque é uma maneira daqueles que não me conhecem, mas que tem uma simpatia e acaba me seguindo, aí a gente interage. Então, Correto. eu uso para esse pessoal que me procuram pelas redes sociais e ali a gente atende as demandas dele. Mas as maiores demandas têm surgido realmente ali na minha cadeira mesmo, porque, como eu disse, eu tenho pessoal dos 4 cantos da cidade. Eu tive voto em todos os colégios eleitorais de Campinas. Eu tive voto. Sim. Então, de maneira que essa mesma pessoa fala de mim para o vizinho, que fala para o outro. Então, ele traz o problema do bairro dele na hora de vir cortar o cabelo e já traz para mim ali, e ali a gente executa as demandas. Vereador, a última pergunta para nós encerrarmos hoje o podcast Na Casa do Povo. Tem valido a pena? Tem valido a pena, sim. Eu digo que não tem gratidão maior do que você ver uma família desesperada por uma situação que, às vezes, há 10 anos enrolada 10 anos, e, de repente, com a força do teu mandato, você ir lá e conseguir
resolver o problema da comunidade, não só da família, mas da comunidade. Você ir até um posto de saúde e você saber que através de você, você conseguiu completar um quadro médico que estava faltando ali, e dentre outros segmentos, o nosso mandato tem feito a diferença em vários locais. Inclusive também da minha profissão, Mirla, que nós não tivemos muito tempo para falar dela, né? Mas a próprio segmento da beleza, ele sofreu muito com a pandemia, sofreu muito, fomos impedidos de trabalhar, de levar o pão para nossa casa. Sim. De maneira de muitos terem que trabalhar escondido, igual bandido, trabalhar escondido, bandido que rouba escondido. Sim. E nós, profissional da beleza, o cabeleireiro, a manicure, você mesmo, quando precisava cuidar do teu cabelo, né, querendo ir lá e a sua cabeleireira sendo impedida de te atender. Sim. Por um decreto. Por um decreto, porque Mirla. naquela ocasião, os serviços de salões de beleza não foram considerados serviços de saúde, né? Exatamente, E essenciais. que há uma discussão sobre isso, né? Sim. Porque beleza e saúde tem essa relação quando a gente fala de um corte de cabelo, de alguns procedimentos, né? Sim, Tem tudo Mirla, a ver. beleza é saúde complementar. Cuidados pessoal é a beleza. Sim, É comprovado que a autoestima eleva a imunidade. sim. Então, isso é muito importante. Infelizmente, nós fomos impedidos e agora, como parlamentar aqui, nós conseguimos abrir a frente parlamentar da beleza aqui no município de Campinas, que vai abrir a porta, vai abrir portas para grandes eventos em Campinas, porque precisava de ter uma frente parlamentar aberta. Nós conseguimos instituir o Dia do Barbeiro, que já é lei, já é sancionado lei. Sim. Nós conseguimos... tudo dando visibilidade. Né? Exatamente. Nós conseguimos instituir o Dia da Beleza da Mulher no CRAS, que é a ser comemorado no 7 de março, para preparar a mulher para o dia dela internacional, que é dia 8. Mulheres... A gente lembra que o CRAS, gente, para quem não conhece, é um centro de referência de assistência social que nós temos nas regiões aqui da cidade, que em grande parte atende mulheres em vulnerabilidade social. Exatamente. Elas, às vezes, nunca pisaram num salão de beleza. Então, esse dia vai ser vários cabeleireiros que vão até elas levar aquilo que elas nunca tiveram. Elas vão ter o prazer de ter o cabelo tratado ali para preparar elas para o dia 8 de março. E conseguimos também instituir o Dia da Beleza nos hospitais. Né? Então, como eu disse aqui, pessoas, principalmente a pessoa que está passando por um tratamento oncológico, e já é pesquisa que dentre várias que ia sempre maquiada, produzida, muito embora com essa luta ali, ela era a que mais se recuperava, mais respondia sistemicamente do que as outras. Então, foi comprovado que a autoestima eleva a imunidade. Então, nós conseguimos instituir isso para que esse trabalho seja feito nos hospitais também e dentre outros segmentos da área da beleza, para que seja valorizada e reconhecida a nossa profissão aqui no município. Tá certo, então, vereador, muito obrigada e até um próximo na Casa do Povo. Se Deus quiser, muito obrigado. Um grande abraço a todas. E você que assiste a TV Câmara Campinas, a gente lembra que no youtube.com/TV Câmara Campinas, você vai lá na playlist Na Casa do Povo, você encontra todos os nossos bate-papos aqui, inclusive a participação do vereador Edivaldo Cabelo na nossa primeira temporada. Até a próxima.